Olá, amados, graça e paz. Estamos ao vivo em definitivo agora, não é? Para a nossa aula Juízo Eterno. É a nossa segunda aula. Nós estivemos aqui falando na semana da questão do julgamento. Estarei fazendo um resumo breve daquilo que a gente viu na aula passada. E quero já dar as boas-vindas a você que já chegou aqui na nossa live. Está sempre conectado conosco. Temos aí uma turma boa que sempre participa com a gente. E para nós é um motivo de grande alegria poder estar aqui, de alguma forma, ajudando os irmãos a compreenderem melhor a palavra de Deus. Não é? Quero que você dê aí um feedback da imagem, se está tudo certo, tudo ok, se o som, o áudio está chegando aí em perfeitas condições. A parte técnica precisa estar funcionando perfeitamente. Nós queremos agradecer aqui a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar entrando na sua casa ou aí no seu trabalho, onde você esteja, para transmitir um pouco daquilo que Deus tem nos comunicado acerca das Escrituras. Quero agradecer aqui a presença do Rafael Silva, ministro do Senhor, está aqui conosco. Amanhã está partindo para São Paulo. Foi um tempo especial, onde ele pôde nos ajudar demais aqui, principalmente na questão de evangelização. Tivemos os Jovens Alegres, um evento aqui em Parnamirim, que foi um evento maravilhoso, contou com a presença de várias denominações e ali nós podemos ganhar algumas dezenas de pessoas para Jesus. Foi um evento fantástico e eu quero agradecer o Rafael por ter vindo de São Paulo trazer para nós essa modalidade, essa estratégia de evangelizar os jovens. Foi muito bom, muito oportuno. Quero também agradecer aqui a presença do Lizarbe Verdson, um parceiro ministerial, é alguém que Deus tem levantado para poder fazer as edições dos nossos vídeos. Ele trabalha aí nos bastidores, preparando tudo. Então, agradecer a Lizarbe porque está sempre abrindo a porta aqui da casa dele. Fez da sala dele um estúdio para que nós pudéssemos estar gravando. Então, parabéns demais a Lizarbe por esse desprendimento em querer promover o reino de Deus. Agradeço também a Adroaldo, está sempre aqui conosco, fazendo a parte técnica ali, ajustando tudo. É uma pessoa polivalente, é um camarada que joga em todas as posições no campo. Então agradeço a Adroaldo por sempre vir conosco aqui para gravarmos. Você não estava aqui, mas antes que a gente estivesse ao vivo, foi servido para nós aqui um jantar especial. A gente comeu de tudo, estamos com a barriga bem cheia. Então é uma bênção poder estar ministrando a vocês, principalmente com a nossa barriga cheia. Glória a Deus. Maravilha. Bom, irmãos, eu sou mesmo assim descontraído, eu gosto dessa descontração. Eu apresento como eu sou, exatamente, eu sou desse jeito. Na minha casa, em qualquer lugar, a gente está sempre brincando em certo ponto, né? Demonstrando a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força e nós estamos sempre aí com esse espírito alegre. O espírito de quem conhece a Jesus é um espírito alegre. Glória a Deus. Então, irmãos, você que já chegou por aqui e não viu a nossa aula passada, nós estivemos na aula passada falando sobre a descida de Jesus ao Hades e como ele cumpriu a nossa sentença e como ele foi galardoado por causa de uma vida de obediência e recebeu poder nas 3 dimensões, céu, terra e embaixo da terra. Então Jesus Cristo sentou-se à destra de Deus e ele conferiu a autoridade para a igreja. Então Jesus foi o primeiro a morrer, o primeiro a ressuscitar e o primeiro a ter o corpo de glória. Amém? Ele é as primícias dos que dormem. Também ele foi as primícias do julgamento. Mas o seu julgamento não foi julgamento para condenação, mas foi para efeito de galardão. É mais ou menos como vai ser o nosso julgamento. Nós trouxemos aqui que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, onde a obra de cada um vai ser provada. Ali a nossa salvação não está em jogo, porque se você está no tribunal de Cristo, significa que você já está salvo. Saiu da tribulação, Deus te escolheu e te arrebatou. Então, se você já está no tribunal de Cristo, vários textos nós mostramos aqui, a sua salvação não está em jogo. Amém? Falamos também acerca dos galardões e nós provamos aqui que é a questão de autoridade sobre as cidades e cargos, né, que cada um vai ter nesse grande reino que o Messias, o Senhor Jesus, vai estar instalando no milênio terreno. Amém? Então nós terminamos falando sobre essa questão dos galardões. Amém, amados? E hoje nós estaremos falando sobre os crentes, né, da antiga aliança,
como vai ser os julgamentos dos crentes da antiga aliança. Nós falaremos também dos mártires da tribulação, aqueles que se converteram durante a tribulação, também vão ressuscitar e vão receber seu julgamento. Amém? E o julgamento de Satanás e seus demônios, como vai ser, em que tempo da cronologia bíblica vai acontecer esse julgamento, estaremos também falando sobre isso. Por último, falaremos do julgamento do grande trono branco, estaremos falando dos ímpios de todas as épocas que vão ressuscitar e serão julgados. Então nós estaremos falando sobre todos esses assuntos interessantes. Se você já tem perguntas para fazer sobre o tema, é muito importante que você já vá colocando aí nos comentários, para que mais tarde a gente possa estar lendo, né, essas perguntas. Como de praxe e de costume, nós temos aí um curso avançado de escatologia, sempre falamos nele. Se você deseja aprender a escatologia passo a passo, conhecer acerca do fim dos tempos, tribulação, grande tribulação, o anticristo, o livro do Apocalipse, as 70 semanas de Daniel, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, aprender sobre o dia do Senhor, aprender as chaves para interpretar a Bíblia, toda a parte dos mortos, estão conscientes, não estão conscientes. Agora, de uma forma mais esmiuçada, se você deseja se tornar um especialista no assunto de escatologia, nós temos para você um material muito bom, que está disponível lá no meu site, www.pastorantoniolira.com.br. Ali você vai ter acesso a esse curso avançado, né? Você vai saber como fazer para adquirir, está num preço promocional muito bom e nós dividimos em 10 vezes sem juros. Você deseja ser edificado, se aprofundar mais na escatologia, são mais de 20 horas de curso, um conteúdo excepcional. Não vi nada parecido até agora na internet que fale de escatologia de uma forma tão profunda e esmiuçada quanto o nosso curso avançado. Amém? Se você deseja mais informações, dê um pulo lá no nosso site. Ok? E sobre esse assunto, a vida após a morte, todos os julgamentos, a consciência dos mortos ou não, nós estamos trazendo ele num e-book. O e-book é A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, onde ali nós estamos tratando desse assunto com mais profundidade. Esse e-book ele conta com uma parte de texto e também com vídeo, são 4 horas aí de vídeo que vão trazer elucidação sobre a vida após a morte em todos os aspectos. Tudo que nós estamos trazendo aqui, sendo que lá com mais força, com mais profundidade, amém? Então você pode também no nosso site adquirir esse e-book num preço promocional. Amém, amados? Então, já dei aqui 8 minutos, até passei, normalmente eu dou 7, né? 8 minutos e nós estaremos começando então o assunto de hoje. Você que já chegou por aqui, eu quero agradecer a tua chegada. Deixa eu citar aqui alguns que já chegaram, Adriano. Vou citar aqui o seu nome, né? Você que já está aí conosco. Fique até o final e no final peço a você que já comece a compartilhar para que as pessoas também possam ter acesso. Vamos lá, o Alisson Rafael, o Alisson ali de São José, Cleide Oliveira, um grande abraço, Cleide. Adriana Lira, minha amada esposa, amo sua vida, você é o melhor de Deus para mim, te amo demais. Adriana Melo, Marcos Pedro Simplício, Emival Silva, Jefferson Nascimento, grande abraço, irmão Jefferson. Daniel Araújo, Ana Paula Rodrigues, irmã Ana Paula, um grande abraço. Edson Pires, Laila de Oliveira, um grande abraço, Laila. Te vi lá na conferência, bênção demais. A conferência esse final de semana aqui na nossa igreja foi excepcional. Recebemos muito da parte de Deus e estamos realmente empolgados com o que Deus vai fazer em 2019. Amém? Norma do Vale, um grande abraço, irmã Norma. Thaís Camargo, Ilse Margarete, Gabriela Rocha, Vanderlan Paulo, José Roberto, Dudu Diniz, Evelyn. Então, um grande abraço a todos. Vamos então iniciar aqui a nossa live. Você vai continuar chegando, o irmão vai estar anotando. Faça aí suas perguntas. Vamos lá então para a aula de hoje. Bom, então vamos falar aqui hoje sobre os julgamentos dos santos da antiga aliança e também dos mártires da tribulação. Vamos traçar então uma cronologia para facilitar o teu aprendizado. Bom, então nós estávamos falando que havia uma ordem na ressurreição dos mortos, não é? Então a ressurreição dos mortos ela se dá em partes. Nós tratamos aqui nos vídeos anteriores. A ressurreição se dá em partes. Primeiro, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois,
a igreja no arrebatamento vai ser o segundo grupo a ressuscitar. O terceiro grupo a ressuscitar são as duas testemunhas que ressuscitam lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 11. Depois, os mártires da tribulação ressuscitam no capítulo 20 de Apocalipse, juntamente com os crentes da antiga aliança, ok? Os crentes do Antigo Testamento todos ressuscitam. E por último, a ressurreição então do grande trono branco, que nós chamamos de segunda morte, onde eles ressuscitam para a segunda morte, para serem jogados no lago de fogo. Então aquela é a última ressurreição de todos os ímpios, de todas as épocas, eles irão ressuscitar para serem julgados, amém? Então cada ressurreição dessa, imediatamente, segue-se então o julgamento. E nós vimos que Cristo foi o primeiro da lista. A igreja vai ser um arrebatamento, amém? Então, e o outro grupo a ressuscitar e ser julgado são os crentes da antiga aliança e os mártires da tribulação. Então vamos raciocinar da seguinte maneira, para você não se perder, amém? Então Cristo foi o primeiro, ok? Ele está à destra de Deus, já com o corpo de glória, já recebeu seus galardões, já foi ressuscitado dentre os mortos, e falta agora na sequência a igreja. Então como vai ser o julgamento da igreja? A gente já tratou aqui, no vídeo passado. Então no arrebatamento, amém? Então a igreja é arrebatada, ela vai para a glória, fica 7 anos com Jesus, amém? Após os 7 anos a igreja volta com Jesus. Se você tem dúvida, leia Apocalipse 19, você vai ver a segunda vinda de Cristo, ou então o livro de Judas, não é? Também ele fala ali uma profecia de Enoque, que Jesus voltaria com seus santos. Então é importante que você saiba que a tribulação dura 7 anos, a igreja sai para estar com Jesus durante esse período, ok? E a tribulação ela corre na terra solto. Após a tribulação, após os 7 anos de tribulação, Cristo volta. Na verdade, ele interrompe, não é, o momento em que o anticristo estaria governando e reinando, levando vantagem. Cristo vem e o derrota. Então, no fim da tribulação, quando Cristo volta, é que vai ocorrer o julgamento dos mártires da tribulação e também dos crentes da antiga aliança. Então é muito importante que você saiba que durante o período da tribulação na terra vai haver conversão. Nós já tratamos aqui em outros vídeos anteriores, você pode rolar aí para cima, vendo semana após semana, você vai vendo aí os outros vídeos que nós trouxemos em sequência, amém? Para que você tenha o entendimento do todo. Mas vai haver salvação durante a tribulação, amém? Então, quando Jesus voltar após a tribulação, vai ter pouca gente morando na terra, porque a tribulação ela vai matar muita gente. Isaías, se eu não me engano, é o capítulo 13, lá diz que o homem vai ser tão raro quanto o ouro. Então, nota-se que realmente vai morrer muita gente durante o período da tribulação, tanto com as catástrofes naturais, quanto com as pestes, quanto com a fome, quanto com a espada que será levantada pelo anticristo, pelas guerras que vão ser travadas. Então vai haver muita morte na tribulação. Mas em meio a todo esse caos, vai haver quem pregue durante a tribulação. Nós falamos aqui dos 144 mil judeus que se convertem logo quando a igreja sai. Nota-se que Deus não usa a igreja da tribulação para pregar. Começa a grande comissão com esses judeus, 144 mil ao todo, 12 mil de cada tribo, eles começam pregando, então vai haver salvação. Então essas pessoas que se salvam durante a tribulação e que morrem, esses nós chamamos de mártires da tribulação, que eles ressuscitam logo após Cristo voltar na sua segunda vinda. A gente já vai ler o texto, eu estou querendo colocar você na história. Amém? Então, aí também os crentes da antiga aliança ressuscitam após essa segunda vinda de Cristo à terra. Como nós tratamos aqui em outros vídeos, arrebatamento é diferente de segunda vinda. Nós tratamos aqui que arrebatamento é nos ares e é em secreto. Jesus vem como ladrão, ok? Vem só para a igreja, arrebata a igreja para pô-la a salvo de passar pela tribulação. Então a igreja está com Cristo no céu e a tribulação rolando, 7 anos, ok? Segunda vinda de Cristo já é diferente. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Na sua segunda vinda, Cristo pisa na terra. O encontro não é nos ares, é na terra. E ele vem para executar juízo e para pôr ordem na casa.
Amém? Sempre estamos defendendo aqui que a obra de Deus, ela é perfeita. Deus começou uma obra no homem, enviando Jesus, consertando o espírito do homem, depois vai consertar o corpo do homem para que ele não morra mais, vai receber o corpo de glória. É um processo que está em curso. Amém? Depois Deus vai consertar o governo da terra, que vai estar sendo entregue, já está entregue a Satanás, e Deus ele vai tomar esse governo. Jesus vai ser aquele que vai tomar o governo visível da mão de Satanás. Invisivelmente, nós já dominamos sobre a terra por causa do nome de Jesus. Mas durante esse período, não é, da tribulação, no final, Cristo volta para acabar com toda a iniquidade e estabelecer um reino de justiça. A esse reino, nós damos o nome de milênio, onde Cristo governa por 1000 anos. Amém? Então, no final da tribulação, a igreja que foi arrebatada no início da tribulação, ela volta com Jesus, e quando ela volta, Cristo vai estabelecer o milênio. Então vamos aqui raciocinar comigo, para você não se perder. Então, quando Cristo voltar, nós voltamos com o corpo de glória, porque tivemos esse presente no arrebatamento, recebemos o corpo de glória. Quando Jesus voltar, então, que pisar na terra, vai encontrar aqui as pessoas com corpo comum, porque não foram arrebatadas. Os que sobreviveram à tribulação. Vai ter sobrevivente, pessoas que sobreviveram. A gente vai ver como cada uma vai receber o seu julgamento. E aí, a gente vai ver alguns grupos. Vai ter os judeus que se converteram durante esse período da tribulação, serão separados. Vai ter ímpio que se converteu durante a tribulação, que vão ser separados. Vamos falar sobre isso. E também vai ter as pessoas que vão ressuscitar na sua segunda vinda. E aí nós vamos falar sobre 2 grupos. Os crentes do Antigo Testamento ressuscitam, voltam novamente para o corpo e recebem seus galardões. Corpo de glória para eles. Também os mártires da tribulação, os que morreram porque não botaram o sinal, nem na mão nem na testa, aqueles que foram fiéis a Deus durante esse período da tribulação, também ressuscitam, recebem o corpo de glória. Amém? Então entra para esse governo milenar de 1000 anos com o corpo de glória. A igreja, os crentes da antiga aliança e os mártires da tribulação entram com o corpo glorificado. Até aqui tranquilo, né? Na segunda vinda de Cristo, quando ele vai estabelecer o seu milênio. Se você não está familiarizado com isso, tenho vários vídeos lá no YouTube que vão te ajudar a compreender, amém? Melhor esses assuntos. Então, Cristo, quando voltar, ele vai encontrar esse cenário. Gente viva que vai entrar para o milênio com corpo comum, nós com corpo de glória, voltando após 7 anos de tribulação, voltando com Cristo, corpo de glória. Mártires da tribulação ressuscitam, recebem o corpo de glória, e os crentes da antiga aliança também ressuscitam, recebem o corpo de glória. Então vamos falar então sobre todos esses julgamentos agora, já que eu te dei agora o panorama geral de como vai estar a situação na segunda vinda de Cristo. Claro, a terra vai estar completamente destruída, vai estar numa situação deplorável, né? Poucas pessoas sobreviventes, mas vai ter gente sobrevivente. Então essas pessoas vão ser julgadas. Então vamos lá para os julgamentos. Bom, vamos para o primeiro grupo, que são os crentes da antiga aliança, que ressuscitam, amém? Então vamos lá. Tu, porém, vai-te, Daniel 12:13, que eu vou ler para os irmãos. Daniel 12:13 diz assim: Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Então, Daniel recebeu a promessa de que ele deveria descansar até o dia em que ele iria ressuscitar e receber o seu galardão, o seu quinhão. Então, Daniel vai ter o corpo de glória. Se você for em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, do 4 ao 6, nós estaremos vendo agora a ressurreição dos crentes que se converteram durante a tribulação. São aqueles mártires da tribulação. Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. A besta aqui é o anticristo, ok?
e não receberam sinal na fronte nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nota-se que existe um reinado com Cristo durante 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Se você é daquele grupo que acredita, por ignorância, claro, por desconhecer as Escrituras, por não ser ensinado sobre isso, você é daqueles que acredita que vão viver para sempre no céu, não é a verdade bíblica. Essa não é toda a verdade. Estaremos no céu por um período só, 7 anos. Depois voltamos e reinamos com Cristo por 1000 anos. É importante que a igreja comece a atentar para as profecias da Bíblia com mais diligência, sabendo que o tempo está próximo. Se você é líder de uma igreja, se você é pastor, é importante você orientar o seu rebanho acerca desses assuntos. São assuntos importantes, Deus deixou registrado na Bíblia para que todos nós viéssemos a conhecer. Você é crente, você é servo de Deus, precisa conhecer esses assuntos, para que você não se torne ignorante. Eu estou te mostrando na Bíblia. Deixe a tradição de lado e aprenda a interpretar a Bíblia de forma correta. Está falando sobre o milênio, 1000 anos de governo com Cristo, onde a igreja vai estar reinando com ele. Existem várias passagens que mostram isso. Então, ele diz que esses mártires da tribulação, as pessoas que foram degoladas por causa do testemunho que deram, ressuscitam e reinam com Cristo durante 1000 anos. Depois ele fala no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então, os outros mortos que ele está se referindo são todos os ímpios de todas as épocas que vão precisar ressuscitar só depois do milênio. Amém? Para serem julgados. Ok? Então eu quero continuar aqui falando para vocês sobre agora o julgamento dos que ficaram vivos. Vimos o julgamento dos judeus, dos crentes da antiga aliança, que ressuscitam após a segunda vinda de Cristo, amém? Quando ele vem para a terra para estabelecer o seu reino. Também os mártires da tribulação que ressuscitam com o corpo de glória. Agora vamos ver como vai ser o julgamento dos vivos, não é? Mateus 24, 29, os judeus vivos e também os crentes que estiverem vivos aqui, que não morreram, eles vão entrar para um milênio com corpo comum, não de glória. Logo depois da tribulação daqueles dias, Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nota-se que o texto fala da segunda vinda de Cristo. Se você está desligado no tocante às profecias da Bíblia, você pode dar um pulo em Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 1. Lá fala sobre a batalha onde Israel vai estar encurralado, e ali fala que Cristo volta e pisa sobre o Monte das Oliveiras e ele é fendido no meio. Dê uma olhada nessa passagem, ok? Cristo volta nessa aparição de forma visível aos olhos de todos. Aqui diz que ele vai aparecer e todo olho verá. Então, existe outro momento. Existe o momento do arrebatamento, onde ele leva a igreja antes da tribulação, e existe um retorno visível de Cristo no final da tribulação, queridos. Importantíssimo. Refrescando a memória um pouco mais. Vamos lá, vamos deixar fluir, não é verdade? Talvez seja a sua dúvida. Refrescando sua memória um pouco mais. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, que Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos ficaram parados olhando para o céu, e apareceram 2 varões, 2 anjos, e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer do mesmo jeito. E como que Jesus subiu? Ele foi subindo aos olhos de todos, visivelmente, depois a nuvem cobriu. Da mesma forma, a Bíblia diz que ele vai vir entre nuvens.
Da mesma forma como subiu, é da mesma forma como ele vai descer os anjos de céu. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. E aqui é uma aparição pública, visível a todos. Amém? Então, versículo 31 vai dizer: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Não confundir essa trombeta com a trombeta do Apocalipse, dos juízos. É ignorância fazer isso. Os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É uma trombeta de reunião. Em Israel, quando eles queriam levantar acampamento, tocavam a trombeta para que eles pudessem juntar e partir. Ok? Então, essa trombeta é de reunião. E o texto diz que ele vai juntar os escolhidos nas quatro extremidades do céu. Quem lê esse texto desavisadamente pensa que a igreja passa pela tribulação, porque pensa que os escolhidos aqui se trata dos crentes, da igreja do Senhor. Mas não, irmãos, esses escolhidos são aqueles que se converteram durante a tribulação, dando início a essa pregação. Foi os 144 mil judeus que começam pregando no início da tribulação, amém? Então, as pessoas se converteram durante a tribulação, mas a igreja volta com Cristo. Não pode ser a igreja aqui, porque no capítulo 19 de Apocalipse, lá diz que a igreja está voltando com Cristo. Se preparou com linho finíssimo e ela volta montada em cavalos brancos. Pode prestar atenção ao ler Apocalipse capítulo 19, que a igreja volta com Jesus no fim da tribulação. Então, esses aqui que os anjos ajuntam são todos os judeus vivos e também aqueles que aceitaram a Cristo, judeus convertidos. Amém? Não basta ser judeu nesse momento. É preciso ter feito a opção por Cristo. Todos esses, eles serão reunidos, os convertidos na terra, e entrarão para o milênio com seu corpo comum, não com corpo de glória. Ok? Mateus capítulo 25, versículo 31 e 34, vai tratar daqueles que não se converteram durante a tribulação, mas que permaneceram vivos. Então tem um grupo aqui. Mateus 25, 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus vai se assentar no trono a partir de Jerusalém, ok? E diante dele serão reunidas todas as nações. Está falando de um ajuntamento terreno. Fala de todas as nações, fala de um reinado de Cristo na terra, onde todas as nações serão reunidas. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então vai haver aqui uma separação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quem se converteu durante a tribulação é separado, à direita. E ele diz, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, os outros ímpios que não se converteram durante a tribulação, eles são separados à esquerda e eles são jogados dentro do lago de fogo. Eles vão então para a condenação eterna. Mas Jesus vai vir desse jeito, professor. Por que ele não é amor? Ele não é bonzinho? Não expressa a bondade de Deus? Eu digo que expressa sim. E é por isso, por essa bondade de Deus, é que essas pessoas precisam ser julgadas. Ou você acha que o juiz, por condenar alguém culpado, ele é ruim? Faz dele ruim, não. Na verdade, faz dele uma pessoa boa, porque ele está estabelecendo a justiça. Lembre-se, Deus é um pai, mas também ele é juiz. Tem a função de julgar. E se ele não julga retamente, o que acontece? O seu trono cai em descrédito. Deus não faz acepção de pessoas e não toma o inocente por culpado. Mas o culpado precisa receber juízo. Todas essas pessoas tiveram a chance de fazer opção por Cristo e preferiram o anticristo, ou ficaram neutras em suas decisões. O que faz com que você seja vigilante, para que você tome a decisão por Cristo, porque temos essa vida para escolher. Amém? Não teremos outra chance. Se você morrer agora, sem salvação,
você estará destinado a estar separado de Deus para sempre. E a culpa não é de Deus, porque Ele me colocou aqui para falar para você que você precisa tomar essa decisão. Amém? A responsabilidade da salvação não está nas costas de Deus, como alguns pregam por aí. A responsabilidade, irmãos, da salvação está sobre cada homem individualmente. Deus deu o livre-arbítrio para que você pudesse escolher. Não é Deus que escolhe salvar alguns e a outros condenar. Esse tipo de pregação é um tipo de pregação que torna Deus um réu. Torna Deus um réu. Porque Ele injustamente está escolhendo alguns para salvar e outros para poder condenar. Então Deus se torna cúmplice naquela condenação, porque a pessoa não teve o direito de escolha, pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu só não fui salvo porque o Senhor não me escolheu. Torna Deus um réu. Nós vamos defender esse assunto sobre predestinação em breve. Aliás, eu vou gravar uma palhinha hoje, vou botar lá no YouTube. Se você não foi lá no meu canal, vai por esses dias, daqui a pouco estarei gravando. É possível perder a salvação? Estaremos falando sobre esse assunto. É muito vídeo para gravar, irmãos. Realmente, se você nos acompanhar, você vai crescer. Eu acredito que Deus tem um tempo de crescimento para você. Todas as segundas-feiras estamos aqui ensinando a palavra de Deus para te trazer um pouco mais de profundidade nas Escrituras. E o tom de seriedade é porque Deus está despertando algumas pessoas para a responsabilidade da salvação. Voltando aqui para o assunto, então vimos que na segunda vinda de Cristo, quem estiver vivo, que se converteu, vai ficar à direita e vai entrar para um milênio com o corpo comum, salvo. Ok? Com o corpo comum. Quem não tiver se convertido durante a tribulação, essas pessoas serão eliminadas. Nós vimos aqui que ele vai condenar essas pessoas. Não se esqueça que Jesus, na primeira vinda, veio como cordeiro, veio padecer por nós, mas na segunda vinda, ele vem como leão, rugindo, como um territorialista, como alguém que está colocando ordem na casa, e de fato, essa bagunça de impiedade precisa terminar um dia, e existe um dia e um tempo, para que isso possa acontecer. Amém? Vamos falar então sobre o julgamento dos judeus, especificamente. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Essa indignação derramada, essa palavra indignação se remete à ira, que são os 7 anos de tribulação. Mas após os 7 anos, ele diz aqui, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Ou seja, julgamento, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco. Diz o Senhor Deus, também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do pacto. Não é? Vínculo do pacto se refere ao novo nascimento. Temos a certeza que muitos judeus irão se converter durante o período da tribulação, porque existem profecias no Antigo Testamento, em Zacarias, que fala sobre isso, e próprio Paulo disse em Romanos 11 que todo Israel será salvo no final da tribulação. Claro que todo ali é uma palavra que remete a um compromisso de Deus com a nação, mas não significa que todo israelita vai se salvar. Ok? É importante essa observação. Ele diz, e separarei dentre vós os rebeldes. Lembra que a gente leu que vai haver separação, bodes e ovelhas? E os que transgridem contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Então haverá aqui essa separação de quem estiver vivo. Amém? Então vimos aqui o julgamento dos santos da antiga aliança, que ressuscitam após a segunda vinda, ressuscitam com o corpo de glória. Depois, os mártires da tribulação, que são aqueles que se converteram, mas que morreram durante a tribulação, foram martirizados, ressuscitam e recebem o corpo de glória. Vimos os vivos,
que estarão aqui durante a segunda vinda de Cristo. E mostrei para vocês que ele vai separar como separa o bode das ovelhas, amém? Então, quem for bode vai ser lançado no lago de fogo. Quem for ovelha vai entrar para o reino milenar de Cristo, que nós chamamos popularmente de milênio. E essas pessoas vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Quero ler com vocês agora o julgamento de Satanás e seus demônios, porque também precisa ter julgamento para essa raça. Essa turma que atormenta a humanidade já há mais de 6.000 anos, aí que atormenta aqueles que moram na terra, tentando, causando morte, causando destruição, vai haver o julgamento deles. Judas, capítulo 1, versículo do 6 ao 7, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui está falando de anjos que estarão sendo julgados durante esse período. Amém? Eles estão guardados em prisões. E isso é bem confirmado por Pedro, na segunda carta dele, no versículo 4, no capítulo 2. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Então esses anjos também, eles são julgados. E Isaías, capítulo 24, 21, vai confirmar isso. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Então esses anjos, eles são julgados, ok? E certamente que eles vão para o lago de fogo, que é o destino deles. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, vai mostrar aqui que Satanás também, Apocalipse 20, ele vai ser preso. Depois da segunda vinda de Cristo, o anticristo é jogado vivo no lago de fogo, e também a besta, a segunda besta, que nós chamamos de falso profeta. Os dois são jogados vivos dentro do lago de fogo, ok? Pronto, e junto com todos os ímpios também vão para lá. E também Satanás, ele é preso durante 1000 anos, vai ter um propósito ainda dele ser solto depois dos 1000 anos. Eu queria ler com vocês e explicar por que esse cara que atormenta tanta gente vai ser solto depois de 1000 anos. Você talvez está perplexo no tocante a isso. Vamos explicar então. Apocalipse 20, versículo 7 diz assim: ora, quando se completarem os 1000 anos, ou seja, após o milênio, após a segunda vinda de Cristo, e ele está governando num reino de paz, onde Satanás vai estar preso, os demônios também, essa questão dessas tentações vão terminar, não é? Feita por eles. Essa influência demoníaca vai cessar sobre a terra. Imagina aí, viver no mundo assim. É claro que é uma grande bênção. Mas depois dos 1000 anos ele vai ser solto. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, por que Satanás vai ser então solto depois de ser preso? Bom, para quem está acompanhando a gente, sabemos que as pessoas vão entrar para o milênio com o corpo comum, algumas. Aquelas que sobreviveram à tribulação, elas entram para o milênio com o corpo comum. Existem textos que mostram que vai haver procriação durante esse período do milênio, porque elas estão vivendo suas vidas normais. Elas vão viver muitos anos, vão viver como quem vivia, aqueles primeiros homens sobre a terra, viviam 800, 1000 anos, 900 anos, não é verdade? Viviam bastante. Então, a Bíblia diz que a vida do homem vai ser como a da árvore. E nós sabemos que existem árvores com mais de 1000 anos de idade.
Então as pessoas vão viver no milênio, nesse governo de paz, com seu corpo comum. Algumas delas, aquelas que sobreviveram à tribulação, elas vão se casar, vão se dar em casamento e vão ter filhos. Nós com o corpo de glória seremos como os anjos, sem sexo. Não teremos essa questão de se procriar, né? Vamos estar com o corpo de glória, juntamente com os crentes da antiga aliança, que ressuscitam com o corpo de glória, e os mártires da tribulação, entramos para o milênio com o corpo comum, com o corpo de glória. Já quem sobreviveu à tribulação, entra para o milênio com o corpo comum. Essas pessoas vão viver aqui durante 1000 anos, esse reinado de Cristo. Agora, raciocina comigo. Desde o início da humanidade, todos os homens foram tentados por Satanás. Até mesmo o primeiro homem, Adão, foi tentado por Satanás. Então, essas pessoas do milênio, como Satanás vai estar preso, não vai ter essa influência de Satanás e, de alguma forma, eles levam uma certa vantagem sobre todas as outras pessoas, sim ou não? Então, essas pessoas terão a oportunidade também de escolha, já que o livre-arbítrio é algo dado por Deus. E as pessoas precisam ter a chance de escolher Satanás também, ou não? Isso é amor, rapaz. Dá ao homem a necessidade de amar, de livre escolha. Eu quero amar a Deus por livre escolha. É por isso que essa questão do calvinismo, ela não é uma coisa bem acertada, porque tira todos esses princípios que Deus já estabeleceu desde o início do mundo. Então, nós vamos falar sobre esse calvinismo. Eu estou bem desejoso, sabe, irmãos? Esses dias aí, tenho muita coisa para gravar, eu sei, mas algo está me levando a começar a falar sobre esse assunto. Você vai curtir tudo aqui na íntegra, toda segunda-feira, amém? Mas vamos voltar aqui para a questão do milênio, né? Então nós vemos que essas pessoas não tiveram a chance de escolher Satanás, porque viveram 1000 anos longe dele, longe dessa influência. E Deus, então, ele solta Satanás durante esse período para que as pessoas possam escolher. E por incrível que pareça, mesmo com o governo de Cristo visível aos olhos de todos, mesmo com Jesus reinando numa terra praticamente sem pecado, pecado zero, aí praticamente, as pessoas vivendo em paz, elas vão escolher Satanás, mostrando que a questão é no coração do homem. Eu queria ler isso. Como vai ser essa situação? Satanás é solto, ele sai a enganar as nações e ele leva um grupo de pessoas com ele a acreditar nele. Eles invadem a cidade santa que é Jerusalém, tenta invadir a cidade, mas esse combate ele dura muito pouco, porque cai fogo do céu e consome todo mundo. É bem rápido, né? Eu quero ler aqui com vocês, que diz assim: ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Tá vendo? Cidade querida aqui é Jerusalém. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém? Então, graças a Deus, esse espírito maligno, Satanás, ele é eliminado. Enfim, livre, né, varão? Livre de Satanás. Glória a Deus. Então, vamos lá falar agora sobre o julgamento de todos os ímpios, de todas as épocas, que vai ocorrer ali no final da tribulação. Perdão, no final do milênio. Ok? Depois dessa batalha aqui, que Satanás enganar as pessoas, e vai haver essa batalha aqui que vai durar pouco tempo, o fogo do céu vai devorar todo mundo. Depois disso, vai ver o julgamento do grande trono branco, que ocorre logo após o milênio, após os 1000 anos de reinado com Cristo. Eu queria ler com vocês Apocalipse 20, versículo de número 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Ok? Já vamos dizer quem é que está sentado nesse trono para julgar. 12, e vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos está falando aqui tanto da questão de estatura quanto da questão de idade. Porque temos que evangelizar também as crianças. Porque existem crianças que já chegaram na idade da razão. E eu tenho aí uma teoria,
Posso dar para vocês essa teoria? Eu vou dar a teoria, já que você está aí, de que a idade da razão de uma criança, onde ela já está com a sua salvação comprometida, é justamente quando ela se esconde da sua nudez, que foi a primeira coisa que Adão fez quando morreu espiritualmente. Então, quando uma criança morre espiritualmente, na minha opinião, é quando ela começa a se esconder da sua nudez, vê que está pelado, sai correndo, né? Quando vê alguém. Então, essa é a minha teoria. É uma teoria, ok? Se você quiser também pegar ela, fique livre. Mas eu vejo que aqui mostra os mortos grandes e pequenos que ressuscitam. E aqui diz que abriram-se uns livros. Então, que livros são esses? Uns livros, né? E diz aqui, e abriu-se outro livro. Ele diz aqui, e abriu-se outro livro que é o da vida. Então, abriu-se uns livros, a Bíblia não fala aqui que livros são esses, e fala o livro da vida. Então, existem livros e livro. Que livros são esses? Vou dizer já a vocês, tá bom? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nota que esses livros aqui, já vou logo adiantando, esses livros aqui é justamente o livro das obras que nós chamamos. Porque livros no plural registra as obras. Porque o texto diz que foi aberto o livro da vida. O livro da vida registra nomes. Vamos ver já isso. E livro das obras registram as obras das pessoas. Pisei no rabo do gato por querer, está registrado. Taquei uma pedra na vidraça da vizinha, fiz traquinagem, está registrado. Roubei R$10 da carteira do meu pai para comprar din-din, está registrado. Livro das obras registra as obras das pessoas. E aqui diz que eles foram julgados segundo as suas obras. Ou seja, são realmente livros das obras. E o livro da vida registra o nome dos salvos. Nota-se que, para não cometer nenhum engano, também é aberto o livro da vida. Se tiver ali, eu acho que não deve estar, automaticamente, se está no grande trono branco, o poder da segunda morte vai estar operando, que é a separação para sempre de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, que nós dividimos aqui em 5 partes. Você sabe, se estiver nas 4 partes, Cristo, a igreja, as 2 testemunhas, os mártires e os crentes da antiga aliança, se estiver nessa, escapou da condenação eterna. Se não tiver, aqui é direto para o lago de fogo. Vamos confirmar isso? 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nota aqui que o lago de fogo é também chamado de segunda morte. Quem não está com o nome no livro da vida vai ser jogado lá. Nota-se que o livro das obras não pode salvar ninguém. A salvação está se o nome estiver escrito no livro da vida. Aqui nota-se que os livros das obras foram abertos, mas nota-se aqui que eles foram jogados no lago de fogo por não terem o nome escrito no livro da vida. E como é que eu consigo botar meu nome lá? Aceitando Jesus, meu irmão. Então, se você deseja estar entre os salvos, teu nome precisa estar no livro da vida. Amém? A dica para você. Então, quem é a pessoa sentada nesse grande trono branco? Quem é? É Deus? Será que é Jesus? Eu vou dizer a você quem é agora. Atos 17:31 diz: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso o destinou, ou ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Quem é esse varão aqui que vai julgar o mundo? O próprio Cristo, ele vai ser aquele que vai julgar. Nota-se que Cristo, ele é a pessoa adequada para julgar, porque ele esteve na nossa pele, sabe como são as coisas. Ele foi o primeiro a ressuscitar, a receber os seus galardões. Ele é quem julga a igreja. Depois ele vai julgar na sua segunda vinda quem estiver vivo aqui. Ele vai julgar os crentes da antiga aliança, também os mártires da tribulação. Tudo é ele que está fazendo. E se você notar, 1 Coríntios capítulo 15, lá diz que ele está preparando para entregar o reino ao Pai.
Então, tudo melhor do que antes, né? Adão pecou, tudo isso veio acontecer, mas Cristo é o cara que está organizando tudo para Deus. Ele é tremendo. Jesus merece muita glória, irmãos. Jesus merece glória 24 horas. A gente dá glória a Ele, porque Ele está fazendo tudo. Ele vai entregar o reino para Deus, tudo pronto. Até mesmo essa questão do julgamento. Então é Ele que está sentado no trono. Pastor, queria mais um versículo. Eu vou dar. João 5:21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento, para que todos honrem ao Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Bem? Então, quem vai estar julgando vai ser Jesus. Imagina aí aquelas pessoas aqueles soldados que bateram Jesus com chicote, aqueles que humilharam Jesus, eles vão estar lá nesse dia no grande trono branco e vão ser julgados por Ele. Olha que responsabilidade, né, mano? Com a vida. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os livros, não é? O livro das obras, eu já falei aqui. O livro da vida. O livro da vida, essa referência, ela aparece 8 vezes no Novo Testamento. Essa questão do livro da vida. E ele registra nomes. Ele aparece também no Antigo Testamento como livro dos vivos. Ele tem um outro nome lá no Antigo Testamento. Salmo 69:26 diz assim: pois perseguem a quem tu feriste e acrescenta dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, olha, ele é chamado de livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Êxodo 32:32 diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei o nome do livro. Então é possível riscar o nome do livro? É possível perder a salvação? Nós estamos lendo os textos que mostram que é possível perder a salvação. Não é tão fácil de se perder assim como se prega por aí, mas a salvação é algo que pode ser perdido. Tanto é que lemos que pode ser riscado. Ah, pastor, um versículo só, não tá bom não, vou te dar mais outro. Vou ler aqui para vocês. Apocalipse 3:4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, é possível ter o nome riscado do livro da vida se você não tiver de vestes brancas, ok? Então, é possível ter o nome riscado. A gente viu aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora aqui, uma grande indagação, para a gente terminar. Se já estão condenados, porque vai haver julgamento para esses que vão ressuscitar após o milênio, onde nós chamamos julgamento do grande trono branco? Por que eles vão ser julgados, se já estão condenados? Boa pergunta, não é? Fizeram essa pergunta para mim, e depois de um certo tempo eu obtive a resposta. Eles vão ser julgados, irmãos, porque são níveis diferentes de condenação, eu vou te mostrar. Porque se alguém rouba um pão para dar de comer ao seu filho, merece receber a mesma sentença de que alguém que matou 15 pessoas a tiro? Estou falando de nós que somos homens, não somos como Deus, ok? No seu julgamento, Deus é reto no julgar. Então eu vou te mostrar aqui que existem níveis de condenação. Por isso vai haver julgamento. Quero mostrar para os queridos irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15. Diz assim: e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquelas casas ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então nota-se que haverá níveis diferentes de juízo, porque haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não quis receber a mensagem. Um versículo só é pouco, eu vou lhe dar mais.
Mateus capítulo 11, versículo 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor, haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Glória a Deus. Níveis de condenação, de sofrimento diferentes. Vão sofrer? Vão. A eternidade afora? Sim, a eternidade afora, mas em níveis diferentes. Para dar o tiro de graça, vou dar aí mais um versículo, Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação ou maior juízo. Então, acabei de provar aqui para os irmãos que a questão do julgamento do grande trono branco é para níveis diferentes de sofrimento pela eternidade afora. Quero aqui alertar você que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Se você quiser fazê-lo agora, você deve fazer. Entregue sua vida a Jesus. Faça uma oração simples. Confesse os seus pecados. Peça a Ele para habitar no seu coração, para que você venha escapar de todas essas coisas. Amém, irmãos? Então, isso aqui é sério, isso vai acontecer com certeza. Então, terminei aqui, obrigado, varão, a minha aula sobre juízo eterno. Terminei, né? Graças a Deus. E eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem mais chegou aqui, Adroaldo? Para eu citar aqui o nome, já vou responder as perguntas e já estaremos já encerrando a live. Quero motivar você a estar compartilhando esse vídeo assim que terminar com as pessoas que você conhece, para que todos venham ter acesso à palavra, não é? A palavra de Deus explicada. Está conosco, gente, hein, varão? Maria Lucinéia, Tatiana Nascimento e Ulisses Santana, lá de Macaíba. Um abraço, casal maravilhoso. Eu, Milton, Rossana, Mari Ferreira, Almirante Falcão, grande abraço. Rossi Cordeiro, Camila Medeiros, Sandra Regina, Ivaldo Corretor, Amanda Torres, grande abraço, Amanda. Beth, Suelena Cavalcante, João César Araújo, Ranieri Firmino, sempre com a gente, sempre interagindo conosco. Paulo Henrique, Nádia Martins, Baratão Bike, grande abraço, João, Deus abençoe grandemente. Alisson Werneck, Kelly Eusébio, nossa irmã Kelly, lá do Ministério de Louvor, um abraço, irmã Kelly. Adna Varela, Isaac Maiolino, Eduardo Feitosa, Malbi Reis, glória a Deus. Aqui, Janderson Rabelo, João Toscano, Andréia Nunes, João Neto, Daíse Bonfim, Nildo Feitosa, Franci Guedes, Carla Thaís, Alexandre Mendes, Vicente Etienne, Rubens Rodney, Petrone e Elcio Favoreto. Então, um grande abraço aí para todos vocês que têm nos acompanhado. Segunda-feira, nós estamos aí amadurecendo o assunto, mas com certeza vai ser um assunto tremendo às 20 horas. Continuamos aqui ensinando a palavra de Deus nas nossas lives. Bom, Andréia Nunes, Jerusalém refere-se ao território ou Jerusalém espiritual? Amada, Jerusalém se refere ao território, a cidade de Jerusalém. Eu quero trazer aqui uma elucidação para os irmãos, e eu vou estar dando uma aula demonstrativa de escatologia aqui na Igreja Verbo da Vida em Parnamirim. Se você deseja participar dessa aula demonstrativa, eu aconselho você realmente a vir e a convidar pessoas. Quinta-feira agora, às 20 horas, estaremos aqui em Parnamirim com essa aula demonstrativa de escatologia. Eu quero convidar todos vocês a virem participar dessa aula. Eu vou tratar de um assunto importante para que você venha entender as Escrituras, a escatologia de uma forma simples. Tem muita gente que diz que é complexo, mas eu tenho uma metodologia que o Senhor me deu nesses dias que vai te ajudar a compreender melhor. Uma das coisas importantes a se pensar, minha amada Andréia,
é que a igreja ela não é o centro das profecias da Bíblia. Eu vou dar aqui 10 segundinhos para você meditar sobre isso. Não é o centro das profecias da igreja. E pastor, A igreja, ela foi comprada por Cristo. Ela entrou na jogada porque Israel não quis aceitar a salvação. E nós aceitamos a salvação e Deus tem cumprido o seu plano através da igreja até então. Amém? Mas o centro das profecias da Bíblia é o povo judeu e a cidade de Jerusalém. O centro das profecias da Bíblia é o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Existem profecias específicas para serem cumpridas naquele território. Existem profecias específicas para serem cumpridas para o povo judeu. Deus fez uma aliança com Abraão. Tem gente que imagina que Deus vai levar a igreja para o céu e nós vamos ficar lá para sempre e a terra toda destruída e acabada e todas as promessas que Deus fez para Abraão, para Davi e o povo judeu morreu. O povo judeu tem que morrer. Deus não é assim não. Reflete comigo aqui. Desde o ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída e a cidade, os judeus foram dispersos pelo mundo. Guardou aí? Ano 70. Estou respondendo a ela de uma forma mais abrangente. No ano 70. Desde o ano 70 até 1948, eles ficaram fora da sua terra. São 1878 anos fora da terra de Jerusalém. Sai da sua casa durante 100 anos, se você viver até lá. Para tu ver se tu vai chegar lá, já não tem gente morando ou a casa está destruída. Essa nação se voltou a ser nação de novo após quase 2000 anos fora da terra. Não perderam a sua cultura, não perderam a sua referência, voltou a ser nação, é uma potência mundial. Com pouco tempo que voltaram a ser nação, as nações árabes vieram para destruir Jerusalém, nem exército eles tinham. Eles conseguiram resistir, estão lá até hoje. Existe a mão de Deus sobre a nação de Israel. Existem propósitos e profecias para serem cumpridas. Nós precisamos estar mais atentos às profecias da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, está falando sobre a cidade de Jerusalém. Existe uma abordagem espiritual sobre Jerusalém? Sim, existe. Existe a Nova Jerusalém que desce do céu. É uma cidade que a Bíblia chama de Nova Jerusalém e que ela desce. Mas nos textos que eu li aqui, Jerusalém se refere àquele pedaço de terra que vai pegar fogo no final da tribulação. Amém? Então se refere a Jerusalém literal, vamos dizer assim. Ranieri Firmino, qual o seu entendimento sobre 1 Coríntios 6,3? Como será esse julgamento que a igreja fará sobre os anjos? Bom, eu acredito que vai haver uma certa interação por parte da igreja, porque Paulo, se eu não me engano, esse texto aqui fala que a gente iria julgar os anjos. Eu acredito que todos nós não, mas dentre nós vai haver um grupo de representantes que vai estar ajudando Jesus no julgamento, não apenas dos anjos, mas também no julgamento de todas as nações. Porque quem sofreu com a ação desses anjos caídos foi o homem, não é verdade? Isso me veio agora, pelo Espírito. Quem sofreu foi o próprio homem. O homem sofreu com a ação desses demônios. Então o homem, ele sabe na dimensão exata o estrago que esses homens fizeram na própria pele. Então, eu acredito que não vamos ser todos nós que vamos estar ali ajudando nesse julgamento dos anjos e também no grande trono branco das pessoas ímpias vai haver representantes que estarão ali julgando, porque o texto diz que nós iríamos julgar os anjos e também iríamos julgar o mundo. Também vai haver representantes nossos ali em tronos nesse julgamento. Assim, eu acredito, Ranieri. João Toscano, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E o pastor diz o que sobre isso? Varão, eu também creio. Se tu crê, eu creio também. Eu acredito que estamos bem perto, sim, do dia do arrebatamento. O Senhor está vindo buscar a sua igreja e nós certamente estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor não significa para sempre no céu, porque nós voltamos com Cristo. Quem tiver dúvida disso, leia Apocalipse 19. É importante saber que Deus, quando criou os céus e a terra, ele não pretendia deixar a terra destruída e colocar a igreja no céu. Se Deus quisesse que o homem vivesse no céu para sempre, ele tinha feito a gente no céu. Mas Deus criou o homem na terra e tem plano de restauração do homem na terra, ok? Homem restaurado, com corpo de glória, todo mundo vivendo bem, a terra
vai ser restaurada também, vai haver uma restauração do planeta, mostrando a ideia de Deus em querer restaurar todas as coisas. Restaura o homem, espírito, alma e corpo, restaura o planeta, o governo, é tirado de Satanás, Jesus reina, e também novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se fôssemos viver para sempre no céu, por que renovar o planeta? Mais uma pergunta. Por que voltamos a ser matéria? Se vamos viver para sempre no céu, para ficar espírito. É porque Deus tem um plano de restauração na terra. Quem ainda não despertou para isso? A Bíblia diz que o primeiro Adão era alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. A Bíblia fala que nós seremos, assim como trouxemos a imagem de Adão, vamos trazer a imagem de Cristo. Então, mostrando que vai haver aqui um governo de Cristo por 1000 anos e após isso, nós viveremos na terra para sempre, porque ela vai ser renovada. É Deus restaurando todas as coisas. Dá um pulo em Apocalipse capítulo 21, lá diz, se eu não me engano, o versículo 3 ou 2, eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas se refere, Deus restaurou o homem por completo, melhor até do que aquela criação que passou, é uma outra criação que ele está fazendo. Deus restaura o governo da terra por completo, e Deus restaura o planeta por completo. Isso é escatologia. Todos os profetas, leia atentamente a sua Bíblia, todos os profetas, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Joel, Abacuque, Zacarias, todos os profetas, Jeremias, Isaías, todos eles profetizaram de novos céus, nova terra, governo milenar, batalha do Armagedon. As profecias da Bíblia estão em curso, amados. Basta você ler. E tudo isso precisa se cumprir num tempo determinado, mostrando a intenção de Deus em restaurar o planeta, o homem e todas as coisas. O próprio Deus vem habitar conosco no final do milênio, Apocalipse 21, e Ele mesmo estará conosco. Ora, se Deus pretende habitar aqui, imagina que time grande que não vai ser essa criação. Você gosta do que você vê? Imagine a nova criação. Ó, vou te dar só uma palhinha. Se vamos ter um corpo melhor, superior. Imagine a terra como não vai ser superior em criação que Deus está preparando para nós. Esses novos céus e nova terra. Só crente aqui. Só time grande morando aqui. Então vai ser uma restauração completa. Mas eu acredito, João Toscano, que nós somos a geração do arrebatamento. Mais gente, né? André Luiz, Marcos, Thomas, Elcio Favoreto. Estava conosco semana passada, Elcio, né? Estava conosco. Grande abraço, meu irmão Elcio. Aula dia 31 do 1, né? Isso. De hoje, né? 31 do 1. A aula demonstrativa, que você falou 21. Sim, perdão. Eu tinha falado 21, os irmãos aqui estão ajudando mesmo. Varão ali é primeiro. Sua esposa aqui falou aqui. É ela. Bom, dia 31 do 1. Então, quinta-feira agora teremos a nossa aula de escatologia presencial. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, aqui na Igreja Verbo da Vida, em Parnamirim, Avenida Getúlio Vargas, 1150. Ali, logo depois do posto Piranga, às 20 horas, será uma grande bênção. Mais pergunta? Acabou, terminou. Agradeço vocês por estarem aí, sempre nos acompanhando. Segunda-feira que vem a gente vai dar continuidade. Quero aprender escatologia com mais profundidade. Curso avançado de escatologia. É o melhor, disparado, o melhor curso bíblico da internet. Como é que eu faço? Dê um pulo no meu site, www.pastorantoniolira.com.br. Lá você vai ter um link para clicar, você vai ter acesso a todas as informações do curso. Dividimos em 10 vezes no cartão, aceitamos boleto bancário, compre e se delicie. Amém, amados? Até segunda-feira.